Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 25 milhões de reais, Braz Gil foi confirmado na calada da noite. Flamengo tem negócio por jogador de 24 anos de seleção. Craque do Flamengo repudia a atitude da diretoria e pega as malas para deixar o clube. 247 milhões de reais. Landim fecha negócio absurdo no Flamengo e faz Leila chorar nos bastidores. Denúncia. Jornalista afirma que jogadores do Flamengo vão constantemente pra balada depois dos jogos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O elenco do Flamengo finalizou o segundo treino nesse domingo no CT Ninho do Urubu, com foco no jogo contra o Santos. Os jogadores se apresentaram às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e participaram de atividades sob o comando do novo treinador, o técnico Tite. O Tite, ele trabalha com a sua comissão técnica para melhorar o sistema, principalmente defensivo do Flamengo. Na partida contra o Grêmio, o rubro-negro sofreu 3 gols em cerca de 10 minutos e perdeu pela primeira vez sob o comando do novo treinador. Antes do jogo contra o Santos, o Flamengo tem mais 2 treinos marcados. Hoje o treino vai ser aqui no Ninho do Urubu, mas amanhã vai ser lá no CT dos Brasiliense, já que a viagem para Brasília está marcada para hoje. A bola vai rolar a partir das 20 horas, horário de Brasília, nessa quarta-feira para Flamengo e Santos no Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vai ter a transmissão exclusiva do Premier em Pay-Per-View. Lembrando que no Mané Garrincha, o Flamengo já jogou 71 vezes com 39 vitórias, 24 empates e apenas 8 derrotas. Marcou 121 gols, sofreu 59 com aproveitamento de 66%. Esses dados foram tirados do site Fla Estatística. Nessa temporada, o Flamengo jogou por lá 2 vezes, uma contra o Palmeiras, naquele amargo vice-campeonato da Supercopa do Brasil, depois de sair ganhando, levou aí 4-3, e a segunda foi contra o Botafogo, por um jogo da Taça Guanabara, em que o Flamengo venceu por 1-0. Vale destacar que a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos dos 5 setores do estádio e pretende fazer uma grande festa para empurrar o time. E até ontem, o setor superior leste e o superior oeste tinham ingressos ainda para vender. Com a derrota do Botafogo ontem para o Cuiabá por 1-0 em pleno tapetinho, o Flamengo tem uma nova chance na competição e boa parte dos torcedores rubro-negros se encheram de esperança em relação ao título do Brasileiro, porque a distância para o Botafogo permaneceu em 9 pontos, mas se o Flamengo vencer o Santos na próxima quarta-feira, essa distância encurta para 6 pontos. Aí eu te pergunto, você acha que ainda dá para o Flamengo sonhar em ser campeão desse Brasileirão? Coloca aí. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o zagueiro Davi Luiz não aceitou as ofertas vindas da Turquia e da Arábia Saudita para jogar por lá e, além disso, não deve concordar com uma possível proposta de rescisão amigável feita pelo Flamengo, já que o seu desejo é de ficar por mais uma temporada, cumprindo assim o seu contrato, que foi renovado automaticamente por metas atingidas, que eram dele jogar pelo menos 20 partidas durante a temporada toda. O jogador vai se reunir com a diretoria do Flamengo até o final de 2023 para chegarem a um acordo pela continuidade ou não do atual contrato. Ele ainda vai ser desfalque por cerca de 30 dias, porque saiu machucado do jogo contra o Cruzeiro, e está aos cuidados do Departamento Médico do Flamengo desde o dia 19 de outubro. Você sabia que o Flamengo, dos clubes da Série A, é o segundo time que mais sofreu viradas em 2023? Foram 7 no total. Somente o América Mineiro, o lanterna e virtual rebaixado para a segunda divisão, supera o Flamengo nesse quesito, porque levou 10 viradas. Os números foram levantados pelo site Espião Estatístico. Curioso é que em pelo menos 3 dessas 7 derrotas do Flamengo tinham o jogo controlado e pouco o Flamengo sofria.
Foi assim contra o Grêmio na última quarta-feira e o panorama se repetiu contra o Atlético Paranaense e Internacional, em que os adversários venceram por 2-1 em seus respectivos estádios. Antes dessa virada do Grêmio, as outras 6 viradas foram divididas igualmente entre os antecessores do Tite. 3 foram com o Vitor Pereira e as demais com o Jorge Sampaoli. O português perdeu 2 taças depois das viradas sofridas. Primeiramente, foi a da Supercopa do Brasil, em que o Flamengo fez 1-0 e levou 4-3, e a outra foi na Taça Guanabara. Abriu o placar, mas o Fluminense acabou com a taça na mão, ganhando de 2-1. E olha que o Flamengo tinha a vantagem do empate. Vamos dar uma conferida aí nas 7 viradas que o Flamengo tomou aí nesse ano de 2023. Palmeiras 4-3 pela Supercopa do Brasil em 28 de janeiro. Fluminense 2-1 pelo Campeonato Carioca 8 de março. Alcas 2-1 pela Libertadores 5 de abril. Internacional 2-1 no Flamengo no Brasileirão 23/4. Atlético Paranaense 2-1 no Flamengo no Brasileiro de 7 de maio. Olímpia 3-1 no Flamengo pela Libertadores 10/8. E o Grêmio agora 3-2 pelo Campeonato Brasileiro no dia 25 de outubro. O jornal O Globo informou que Rodrigo Caio entende que o seu ciclo no clube acabou e quer sair por cima após o final do contrato, que agora termina em dezembro. Além disso, o portal afirma que o jogador critica muito a falta de transparência do Flamengo em esclarecer aos torcedores as suas reais condições físicas. De acordo com o zagueiro, não há nenhum problema de lesão que o impossibilita de entrar em campo e vestir o manto sagrado. Mas o rubro-negro não deixou isso claro para a torcida, diz um trecho da matéria. O zagueiro quer jogar em bom nível com o Tite para buscar um novo clube em 2024. Por enquanto, não há nenhuma proposta para ele. O Flamengo também entende que o ciclo dele chegou ao fim e considera que o jogador não rendeu como esperado, apesar de estar clinicamente recuperado há alguns meses. Você acha que o Flamengo está fazendo sacanagem com o Rodrigo Caio? Coloca aí. Manchete, 247 milhões. Landim fecha negócio absurdo no Flamengo e faz Leila Pereira chorar nos bastidores. A proposta da TV Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro aos clubes do Grupo A do Libra chega à incrível marca de 1,1 bilhão de reais. O Bola VIP Brasil já noticiou tal projeto da emissora a partir de 2025 na última semana. Para o Flamengo, a oferta promete turbinar os cofres do Ninho do Urubu, já que estamos falando da maior torcida do Brasil. De acordo com informações do colega Guilhermo Amado, do portal Metrópolis, grande parte do valor ofertado pela TV Globo vai para o mais querido e para o Corinthians, que tem a segunda maior torcida do Brasil. Isso ocorre devido ao planejamento da Libra para que o Flamengo e o Corinthians mantenham a garantia mínima que lhes permite não terem perdas em relação aos contratos atuais de direitos da Série A. Juntos, Flamengo e Corinthians vão ficar com 494 milhões de reais, 45% do bolo. O Mengão ficaria, então, com 247 milhões do acordo com a TV Globo, que engloba TV aberta, TV fechada e o pay-per-view. Com isso, restariam 606 milhões de reais para os 7 clubes restantes: Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e Bahia, tratando-se aí da Série A. Em média, cada um dos outros 7 clubes da Libra teria direito a 86,5 milhões de reais em 2025, sendo que em 2023 a média do que eles ganharam ficou em 118,4 milhões de reais por clube. Isso representa uma perda de quase 30% das receitas do Palmeiras da Leila Pereira, que já atacou o Rodolfo Landim publicamente e está desesperada com essa medida da TV Globo. Manchete, denúncia jornalista afirma que jogadores do Flamengo vão constantemente para baladas após os jogos. Uma denúncia importantíssima aconteceu sobre o elenco do Flamengo. O jornalista Renato Maurício Prado, do UOL Esportes, afirmou categoricamente que vários jogadores do Flamengo vão constantemente para baladas que terminam já na parte da manhã.
Os jogadores, inclusive, vão para essas festas depois das partidas, segundo o comentarista. Ele disse, aspas, é um time que tem muitos jogadores com pouco foco no futebol. Mas o que se comenta é que depois da derrota para o Grêmio, uma porção de jogadores foram para a noite, declarou Renato Maurício Prado. O jornalista também afirmou que o Tite já percebeu esse hábito dos jogadores. Esse teria sido até mesmo o motivo do técnico ter feito concentração no Ninho do Urubu na véspera da partida contra o Vasco, justamente para evitar que os jogadores fossem para as baladas na madrugada antes do clássico. Ele disse, aspas, é uma coisa mais normal do mundo você ver jogadores do Flamengo em baladas que vai até 6 da manhã, embalada logo a seguir as partidas e por aí vai. O Tite já começou a perceber isso. Tanto é que ele recriou algo que estava banido do futebol do Flamengo, que era a tal da concentração. O Tite voltou a exigir que os jogadores se concentrem antes das partidas, para que, pelo menos na véspera do jogo, os caras não possam ir para a noite. Estava acontecendo isso sim, finalizou o jornalista. É bom lembrar que o Flamengo completou nesse domingo, dia 29, um ano sem conquistar um sequer título. O último foi no dia 29 de outubro de 2022, quando venceu o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador, por 1-0 com gol do Gabigol e conquistou a Taça Libertadores da América. Essa temporada 2023 é para ser apagada do mapa do Flamengo. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado por você estar sempre aqui comigo. Valeu! Manchete, 25 milhões, Braz agiu, foi confirmado na calada da noite. O Flamengo tem negócio por jogador de 24 anos da seleção. De acordo com informações do jornal Record do México, o Flamengo ele está de olho no zagueiro Sebastián Cáceres, do América do México e da seleção uruguaia. Vale ressaltar que o clube está no mercado olhando defensores para a próxima temporada. Segundo o jornal mexicano, o jogador de 24 anos também interessa ao Tottenham da Inglaterra e ao Sevilha da Espanha. Aspas, conversei agora com o presidente esportivo do América do México, Santiago Banhos, e ele afirmou que até o momento não teve contato nem do Flamengo nem da Europa, informou o jornalista Matheus Leal em sua conta oficial do X, que é o antigo Twitter. Além disso, a reportagem também foi buscar maiores informações sobre o possível interesse por parte de fontes ligadas ao Departamento de Futebol do Flamengo, que confirmou sim que já houve uma sondagem e que o Mengão está montando uma bela proposta para ter o jogador em seu elenco. Em breve contato com o Departamento de Futebol do América do México, foi informado que o Sebastián Cáceres só sairá de lá por mais ou menos 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais. Na cotação atual, esse valor é bem acessível às condições financeiras do Flamengo. Enquanto isso, com o aval do Tite, o Bruno Mendes é outro alvo do Flamengo para 2024. O zagueiro uruguaio tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2023 e não deve permanecer por lá. O interesse do Flamengo em Bruno Mendes é antigo e o técnico Tite já aprovou a vinda do jogador. Nesse Brasileirão, o zagueirão disputou 22 jogos, sendo 17 como titular. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!